Olá! No programa de hoje vamos falar sobre o racismo no futebol brasileiro. De acordo com o levantamento do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, foram recebidas 30 denúncias de casos de racismo apenas entre os meses de janeiro a abril deste ano. Em relatórios dos últimos anos, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de registros. Está no ar o Entrevista Famecos. Para falar conosco sobre esse tema, está presente aqui no estúdio Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Também comigo nessa entrevista estão os colegas Edson Schwarzhaupt e Thaís Rodrigues. Olá Marcelo, obrigado pela presença. Para começar, poderia nos explicar sobre a ONG, sobre o Observatório, o que te motivou a criar essa ONG, quais os objetivos, o que explicar para o telespectador sobre o Observatório? Bom dia, antes de mais nada agradeço o convite de vocês para estar aqui falando do Observatório. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol surgiu em 2014, logo após os casos de racismo com Arouca, Márcio Chagas e o Tinga. Foram casos em sequência no início de 2014. E aí eu fui pesquisar na internet o que acontecia com quem comete um ato de racismo no futebol brasileiro. E aí eu não encontrei um histórico de punição. Eu não encontrei um histórico de acompanhamento dos casos de racismo. Então eu resolvi criar um perfil na internet, no Twitter. A ideia inicial era utilizar o Twitter, onde eu pudesse divulgar e acompanhar os casos de racismo no futebol. E aí, com o passar do tempo, eu recebi ajuda de outras pessoas, aí eu criei um site, aí onde é colocado todo o histórico dos casos de racismo, todas as notícias que saem. E com o passar do tempo, a gente começou também a falar sobre os casos de preconceito, homofobia, machismo, outros casos de preconceito e discriminação que acontecem não só no Brasil como no exterior. Então, os casos que acontecem no exterior servem como exemplo para a gente tentar ver o que acontece lá fora e tentar implantar no Brasil. E com o passar do tempo, o trabalho foi crescendo. Em 2015, a gente lançou um relatório de 2014, o relatório anual da discriminação racial no futebol 2015, traz os casos de 2014, onde houveram 20 casos de racismo no futebol brasileiro, 19 casos nos estádios e 1 na internet. Em 2016 a gente lança o relatório 2015 e ele já vem com 41 casos de preconceito e discriminação. Então houve um crescimento, mas esse crescimento se dá porque a gente tem outros casos. Então a gente tem casos de homofobia e tem casos de xenofobia, por exemplo, nesse relatório. E tem um aumento muito grande de casos de internet. Então o relatório 2015 ele traz um aumento muito grande dos casos, principalmente de casos na internet. E diferente de 2014, ele traz um decréscimo nas punições. Então, em 2014, em 20 casos, a gente teve 8 casos punidos. Em 2015, a gente tem um aumento dos casos e somente 1 caso é punido. Nesse sentido, a partir desse contexto que vocês encontraram, nesse levantamento de informações, de dados, como que tu vê o tema racismo, como ele é encarado hoje pelos clubes no Brasil? Eu faço um link, assim, né? O que acontece no futebol, até um certo momento, a gente sempre disse que o futebol era um mundo à parte, o futebol valia tudo. Então o futebol sempre teve muito caso de racismo, de homofobia, de violência, mas a gente acreditava que aquilo era só do estádio de futebol. E a partir do trabalho, eu observo que isso não é um fenômeno do estádio de futebol. O racismo que acontece no estádio, ele é o mesmo que acontece no nosso dia a dia. E é encarado pelos clubes da mesma forma. Então a sociedade brasileira sabe que o racismo existe. Saiu uma pesquisa dizendo que entrevistou pessoas, 79% dos entrevistados diziam que acreditam que o Brasil é um país racista. Mas apenas 3% disseram que eram racistas. Então, nós temos um país racista que diz que ele é racista, mas que ninguém é racista. E o futebol, ele é esse modelo. Assim. O futebol sabe que o racismo existe, os clubes sabem que o racismo existe, mas poucos querem tratar do tema. Quando sai muito caso de racismo, ou sai um caso de racismo com um atleta famoso, que também é bom a gente diferenciar de muitos casos de racismo e um caso com um atleta famoso, a gente vê ações pontuais nos clubes. Então o clube entra com uma faixa, entra com uma camisa, chega de racismo, chega de preconceito, chega de somos todos iguais, ou somos todos macacos, mas é uma ação pontual. É uma ação que não tem continuidade e não tem uma mensagem para quem está olhando aquela ação. Então eu acho que
que os clubes não encaram o racismo como deveriam encarar, principalmente pela grande quantidade de atletas negros que tem em todo o clube brasileiro. Agora tu falou em relação aos clubes, mas em relação à mídia, desde que tu criou o observatório, tu vem notando uma diferença de abordagem do racismo no futebol dentro das mídias, da televisão, dos jornais? Como é que funciona? Existe uma linha de corte que eu não consegui identificar. Por exemplo, em 2014 a mídia começa a falar de racismo no futebol brasileiro. Então a mídia começa a noticiar os casos, esses que eu falei, e tantos outros casos. Mas anterior a 2014, a gente não tem um histórico da mídia falar sobre casos de racismo. E a gente não pode dizer que o racismo não existia. Então a gente tem, por exemplo, um caso de racismo famoso, vamos dizer assim, em 2005, com o Tinga, aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente vai pegar um caso em 2006, se eu não estou enganado, com grafite. Então a gente vai pegar casos pontuais em determinados anos. Mas a partir de 2014, a mídia começa a trabalhar muito bem essa questão, muito bem que eu digo é noticiar muito bem. Mas infelizmente a mídia segue um roteiro. Ela noticia o caso, ela entrevista o atleta que sofreu racismo, ela fala com especialistas sobre o tema, mas depois ela silencia. Um exemplo muito bem disso é o caso de racismo que aconteceu agora no Rio Grande do Sul com o Wagner do São José, onde ele sofre racismo e a mídia do Rio Grande do Sul noticia muito o caso, de forma repetitiva. A mídia nacional também fala sobre o caso. Na primeira punição que o Novo Hamburgo sofreu, a mídia noticia que o Novo Hamburgo sofreu, mas aí diminui o número de veículos que falam sobre a punição. E agora, semana passada, o Novo Hamburgo entrou com recurso e foi absolvido. Somente um veículo de comunicação falou sobre o tema, numa manchete discreta. E se tu vai ler a matéria, ela não condiz com o que aconteceu. Por exemplo, ela fala de um julgamento. O Novo Hamburgo foi julgado. Não, o Novo Hamburgo entrou com um recurso. E são coisas diferentes quando a gente vai falar de histórico. Porque a gente precisa falar de racismo e de histórico dos casos. Não pontual. Porque tu olha esse caso do Novo Hamburgo, parece que é um caso pontual como qualquer outro. Aconteceu um caso de racismo com fulano de tal. Aí todo mundo, como assim aconteceu racismo? Não, gente. Vamos analisar o histórico. Se nós estamos falando que o racismo é recorrente nos estádios, nós precisamos analisar o histórico. E dessa forma a mídia não analisa. Então fica muito perdido. Assim. A evolução estamos falando de racismo. A mídia está noticiando até um suposto caso de racismo que aconteceu, a mídia já vai lá abordar. Mas não dá continuidade. E não participa de campanhas ou de ações de prevenção. Marcelo, você falou sobre o caso recente do Wagner no Rio Grande do Sul. Segundo o relatório do Observatório, o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de registros. Né? No relatório de 2015 teve 9 casos e também na pesquisa os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo têm metade dos casos. E a população gaúcha tem cerca de 16% de negros e pardos na população. A que se deve, no estudo de vocês, o Rio Grande do Sul liderar esses registros de racismo? Tem a ver com uma questão histórica? O que tu pode nos dizer sobre esses dados? Existe uma questão assim, por exemplo, a maioria dos casos de racismo que acontece no Rio Grande do Sul se dá na Serra. Então, mas eu não posso dizer que o pessoal da Serra é racista. Mas os números apontam que existe na Serra do Rio Grande do Sul um problema. E outra questão mesmo o Rio Grande do Sul sendo o estado com o maior número de casos em 2014 e 2015, a gente não viu campanha de prevenção nenhuma. Nem por parte do governo, nem por parte da federação, nem por parte dos clubes. Simplesmente existe essa informação, mas o Rio Grande do Sul não encarou ela da maneira que é necessária, porque os casos se repetem. Então, além de ser o estado onde teve maior número de casos, os casos continuam se repetindo e a gente não vê uma ação de quem poderia fazer uma ação efetiva, no caso a Federação Gaúcha de Futebol. Nesse sentido, tu acha que a visibilidade os casos que ganham visibilidade no caso de racismo, tu acha que eles ganham visibilidade porque foi, às vezes, aconteceu ao vivo durante a partida, foi uma situação que a torcida ofendeu um jogador, ou porque existem por trás também muitos outros casos que não há a denúncia
porque se acha que não vai dar em nada, tu acha que tá tendo essa visibilidade só porque é visto pelas pessoas, às vezes na hora da partida, aquele caso de racismo? Não, a gente tem, por exemplo, muito caso que acontece fora do campo de jogo, no caso. Um exemplo interessante é o caso do Michel Bastos, do São Paulo, onde ele sofre racismo na rede social e ele denuncia o racismo. Então, mas geralmente a mídia vai trabalhar em cima de casos com atletas mais famosos. Então o relatório ele fala de 20 casos de racismo em 2014, por exemplo, mas se eu perguntar para todo mundo os casos de 2014, as pessoas vão lembrar dos casos com atletas mais famosos, que é o caso do Aranha, do Tinga, aonde a repercussão foi maior. Mas a gente tem N casos no interior do Rio Grande do Brasil, por exemplo, com punição. Então, em 2014 a gente teve clubes punidos, assim como teve o Grêmio, mas as pessoas não têm essa informação. Porque é um caso de um jogador famoso ou de um grande clube. Ele é muito mais, ganha muito mais repercussão na mídia. Estamos conversando com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, sobre o racismo no futebol brasileiro. O Entrevista Famecos faz um rápido intervalo. Voltamos já. Não tá ouvindo? Não. Estamos de volta com o Entrevista Famecos. No programa de hoje, o assunto é o racismo no futebol brasileiro, com a presença de Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Lembrando que comigo estão os colegas Edson Schwarzhaupt e Thaís Rodrigues. Edson agora faz a pergunta. Uma questão que eu queria abordar é em relação ao racismo com os juízes. Os clubes, normalmente, eles, por ter os jogadores, eles viabilizam campanhas e etc., a fim de defender eles, mas os juízes, eles são muito vulneráveis no campo, né? Já que, normalmente, as duas torcidas estão contra ele, digamos assim. Como é que o observatório vê isso? E o juiz ainda tem um terceiro agravante, que é, num caso de racismo, o que ele vai fazer. Porque depois, por exemplo, naquele caso do Aranha, todo mundo cobrou por que o juiz não colocou na súmula a questão do racismo. Aí a pergunta é, ele é amparado pela federação, ou pela confederação, no caso de racismo? Então eu sigo mais ou menos, eu respondo mais ou menos a tua pergunta nessa linha, assim. O juiz, ele precisa ter um apoio da federação, ou da confederação, ou da associação de árbitros, para que ele primeiro tome uma ação quando ele percebeu uma situação de racismo. Então a FIFA orienta, por exemplo, que um árbitro pare o jogo na primeira vez e na segunda vez ele peça para o sistema de som anunciar que o jogo vai ser interrompido se o ato de racismo continuar. Mas a gente não vê isso no Brasil, por exemplo. E eu acho que falta esse apoio dos clubes e de todos os atores do futebol brasileiro apoiar os árbitros. Porque é muito fácil a gente julgar um árbitro por um erro quando tem 20 câmeras analisando o mesmo lance pausadamente e o árbitro tem que tomar a decisão na hora. Assim. Então, o árbitro precisa ser melhor acolhido pelas federações e pelos clubes e também pelos atletas, né? Porque a gente vê muito, o atleta entra em campo o tempo inteiro tentando ludibriar o árbitro. E na questão do racismo eu acho que também é nessa linha, assim, a gente precisa apoiar o árbitro, não só aquele que sofre racismo, mas aquele que percebe o racismo dentro do estádio de futebol. Marcelo, tanto o caso Aranha quanto o caso Márcio Chagas, os clubes envolvidos foram punidos. Né? O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil de 2014. O Esportivo, né, que teve torcedores envolvidos, perdeu pontos que culminaram no rebaixamento. Você concorda que os clubes devam ser punidos pelos atos dos seus torcedores? Ou então que tipo de punição, que tipo de atitude devem ser feitas para evitar esses casos? Eu concordo que os clubes devem ser punidos. Principalmente porque os clubes não tomam uma ação de combate, né? Não tomam a frente do combate ou de prevenção do racismo. No caso do Grêmio, assim, só uma correção, o Grêmio não foi excluído, o Grêmio teve 3 pontos, tá na mesma coisa, assim, mas a palavra excluídos, sim, o Grêmio sempre tentou tirar do histórico. A questão que eu vejo é assim, antigamente tinha muito arremesso de objetos nos gramados e muita invasão de campo. A partir do momento que o STJD decidiu
que era a responsabilidade do clube, e começou a multar os clubes e a tirar pontos e tirar mano de jogo, os clubes começaram uma campanha muito grande de combate a isso. Então, o sistema de som pede, não invada o campo que o clube vai ser punido, não atira objeto que o clube vai ser punido. A gente não vê essa questão, não vê isso na questão do racismo. Entendeu? Então, o clube ele faz uma ação uma vez ao ano e diz, eu fiz a minha parte no combate ao racismo. E a gente sabe que a questão do racismo ela tem que ser diária, assim, é uma luta diária, porque o racismo ele se manifesta diariamente. Então, os clubes, enquanto eles não participarem de campanhas de ações, eles devem ser punidos. E também, claro, sempre o torcedor que fez o racismo. Então, o clube também pode ajudar nessa questão de identificar quem cometeu o racismo e punir. O clube não precisa esperar pela justiça ou pela polícia. Ele mesmo pode punir o torcedor, principalmente quando ele for sócio do clube. E com relação a trabalhar o racismo, além das campanhas dos clubes, que na maioria das vezes são pouco divulgadas, na mídia inclusive, como é que é possível trabalhar essa ideia, um assunto que é sério, num meio que é voltado para o entretenimento, um esporte que é feito para entreter e muitas vezes o próprio espectador não quer pensar num assunto tão sério como esse dentro do futebol? Você fez uma pergunta bem interessante nesse sentido, assim, como a gente trabalha isso, né? Naquele momento de jogo, eu acho que ele vai de ações pontuais, de dar visibilidade para o tema. É mais ou menos o que a UEFA faz na campanha dela na Europa. Então, por exemplo, agora a gente teve a Liga dos Campeões, um super campeonato visto pelo mundo inteiro, e a gente viu o tempo inteiro a mensagem do respeito em todo o material de divulgação do jogo. As crianças entram no jogo com a camiseta, os capitães dos times usam a abraçadeira, existem placas de publicidade, então o tempo inteiro a UEFA reforça aquela campanha. E é uma coisa que não é vista no Brasil, assim. Então, no primeiro momento, o ideal era isso, dar visibilidade ao combate. E no segundo momento, é tentar tirar acreditar que o povo tem que no futebol vale tudo. Que no futebol vale qualquer coisa para o nosso time vencer. E não vale. Não vale nem a gente ludibriar o árbitro e muito menos a gente ofender o torcedor ou o jogador adversário. O Entrevista ao Meco está quase no final, então eu já encaminho a última pergunta para o Marcelo. Não pensa que pouco falta um maior envolvimento dos jogadores, principalmente os que têm mais renome, né? Por exemplo, Daniel Alves, Neymar, que já sofreram caso no exterior, daqui a pouco jogadores de renome no próprio Brasil, de encabeçar esses movimentos, não só quando acontece, mas trabalho de prevenção, de conscientização? Eu acredito e fico, digamos assim, com ciúmes toda vez que eu vejo um LeBron James, por exemplo, dar uma entrevista e falar de racismo. O LeBron James deu uma entrevista esses dias onde ele disse: é muito difícil ser negro na América. E a gente não vê um jogador brasileiro com essa posição, assim. Mas também é difícil a gente cobrar uma posição de um jogador sabendo que ele fica sozinho quando ele denuncia o racismo. Então, o Aranha, depois que ele denunciou a questão do racismo do Grêmio, ele passa praticamente 8 meses sem clube. E eu conversando com o Grafite uma vez, ele me disse, logo após aquilo que aconteceu em São Paulo, eu não recebi mais o apoio de ninguém. No momento, todo mundo me apoiava. Somos todos grafites. Naquela época não existia ainda, né, a hashtag. Mas logo depois, o diretor de São Paulo que fez todo o movimento de punição, ou o próprio clube, ninguém mais apoiou o atleta. Então é difícil a gente cobrar posicionamento do atleta se ele se vê sozinho. E a outra questão o atleta de futebol, geralmente, ele é uma pessoa que saiu de origem humilde. E ele vê no futebol uma possibilidade de ascensão. E se ele comprar uma briga contra o sistema, ele fica na dúvida: o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ficar sem clube e voltar da onde eu vim? Então a gente precisa primeiro entender o que passa na cabeça do atleta, né? Essa falta de apoio das instituições, da sociedade. E segundo é dar força para isso, né? Dar força de fato, assim, apoiar de fato os atletas. O Entrevista Famex fica por aqui, né? No programa de hoje conversamos sobre o racismo no futebol brasileiro com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, muito obrigado pela presença. Edson, Thaís, muito obrigado pela participação. Até o próximo programa. Tchau!